feitos na balada. Da senhora também foi feito na balada? Não sei, doutora. A senhora que tá falando. Não, a senhora eu tô cria tanta situação. Não tô criando situação. A senhora cria tanta eu tô sendo situação. realista. A doutora falou assim, olha, né, o cara não vai querer engravidar da menina na balada. Mas, de novo... É, a doutora que tá falando. Então, mas de novo, vamos entender aqui. Da mesma forma que existem métodos anticonceptivos para a mulher, existem para os homens. Então, se eu não quero um filho, se eu não quero assumir o risco de ter um filho, então, meu amigo... Ô, Cíntia, você Vai, acha É que as muito leis fácil que a gente desconsiderar tem a testosterona nessa hora também, né? Você acha que as leis que a gente tem são válidas? Elas conseguem atender a demanda, assim, o que a gente precisa? Infelizmente, se... Eu vou ali na criança. Se o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse de fato cumprido, eu nem precisaria dessa lei de alienação parental. Então, as Se leis, de fato, as leis que existem são boas. A questão é a aplicação, entendeu? É como eu estou te explicando. Infelizmente, eu tenho um promotor de justiça que na maioria das vezes fica dentro da sala e que sequer abre a boca no dia da audiência de instrução e julgamento para poder tentar instruir o processo. Entende? Então, eu tenho uma atuação do judiciário, na maioria das vezes, muito falha, no sentido de liberar a convivência de um cara que deixou a mulher roxa, que está respondendo por não sei quantos crimes, entendeu? E acreditar que ele, mesmo ele tendo deixado a mulher desacordada, descido o cacete, entendeu? Ele ainda pode conviver. E aí eu chego naquele caso que foi, né, que repercutiu aí, que foi daquele cara que a mulher tinha a medida protetiva, porque ele desceu o cacete nela. E aí o juiz garantiu a ele ao direito de convivência. E aí o que aconteceu? No primeiro dia de convivência, que as crianças 4 estavam na casa da avó paterna, a avó paterna foi trabalhar e ele ficou. E aí o que ele fez? Ele foi chamando um por um e matou cada um deles, a faca. Ele matou os 4 filhos, pode pesquisar na internet aí. E ele não se matou. Mas a fala dele foi: ela não quis voltar para mim. Então agora ela vai ter que conviver com essa dor pro resto da vida. E aí eu tenho outro caso que aconteceu no Goiás. Ele ficou sabendo da traição, porque, como eu disse, né, eu nunca falei que todos os homens são ruins, que todas as mães são excelentes, não. E aí ele ficou sabendo dessa traição. E aí ele foi buscar as 2 meninas na escola, uma acho que de 7, a outra de 3 anos. E aí ele fez uma chamada de vídeo para a avó materna falando o quê? Era para as meninas... Era para as meninas... desculpa. E era para as meninas fazer um vídeo falando para a avó materna que elas iriam para o céu por culpa da mãe. E aí, na hora que as 2 falam isso, ele mata as 2 dentro do carro e ateia fogo. Ele sai do carro. Certo? Mas, Cíntia, você acha que se tivesse uma medida protetiva, esse cara com esse ímpeto, esse desejo de matar, seria o suficiente para proteger essas pessoas? Não seria o suficiente. Porque quem quer fazer um ato desse vai fazer. A questão é eu ter muitas provas de que demonstre que essa pessoa, ela de fato, ela não tem condição de conviver com essas crianças, entendeu? Porque eu tenho um histórico, certo? Eu tenho um histórico. Né? Então, eu vou colocar essas crianças na convivência sem, de fato, fazer um estudo psicossocial para analisar essas condições. Eu cito mais, a gente tem um caso em Ibirité, né? Um caso muito grave, em que a gente pegou o processo em andamento. Ela tinha várias provas sobre a questão de que ele tinha vontade sexual em cadáver e tinha os vídeos, né, demonstrando aquilo ali, além do uso excessivo, né, não sei se posso dizer dessa forma, de drogas. Então, assim,
Ele trabalha no necrotério, e aí ele fazia no sangue, assim, o coração, escrevia o nome dela, e tinha as mensagens lá que se ela separasse dele, iria matar, e aí eles tinham uma criança. Aí você pensa assim, poxa, mas por que essa mulher, vendo tudo isso, ela, né, não se libertou, não largou, ou não teve o filho? Né? Infelizmente, é fácil pra gente que está de fora julgar. Né? Essa dependência emocional existente, essa falsa ilusão de construção de uma família que às vezes, né, não são dos dois. Né? E aí o processo já estava, né, bem adiantado, e essas provas não estavam no processo. E aí foi feito um estudo psicossocial de forma bem superficial, sem analisar as provas que já tinha. Tinha algumas, não tinham todas. E aí, sim, depois de ter colocado tudo no processo, vídeos, né, de necrofilia, esse negócio. De que não pode falar o nome Pedro, entendeu? Isso, entendeu? E aí, sim, o magistrado entendeu que se tratava de um caso grave e pediu até a perícia psiquiátrica para poder analisar. E, de fato, foi identificado que não existia a possibilidade de convivência até então, e foi mantida a suspensão e está por um tempo. É como eu disse, eu não estou falando que não existem esses casos de que a mulher pratica alienação parental, tanto é que, para mim, né, nem tinha necessidade, porque no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente ela prevê essas questões. Então, se eu for olhar para essa criança, eu não posso ignorar o fato desse histórico que existe, né? E também eu não posso aceitar que uma mulher, porque não superou o fim do relacionamento, utilize a criança como barganha, utilize essa criança para penalizar, entendeu? E ficar falando para a criança que, olha, agora seu pai tá com a amante, bababá, bababá. Para essa criança, né, não ter esse trauma de enxergar o pai com os olhos dessa mãe. E é esse o cuidado que eu tenho. E é como eu disse, já foi identificado casos em que, de fato, existia essa prática e essa conduta da mãe, e sim, a gente simplesmente, tchau. Porque eu não vou atuar no processo, né, em defesa de uma mulher que não entende o mínimo. Qual que é o mínimo? Entender que é necessário essa convivência, esse vínculo afetivo paterno, entendeu? Que é necessário. Só que aí eu não posso colocar isso como a verdade máxima. Então, independente do que ele fez, independente do que ele é, eu ignoro todos esses fatos e aí peraí, eu tenho que manter esse vínculo paterno. Mas quem é esse cara? Entendeu? É a mesma coisa de um juiz falar para mim hoje, né, que a minha filha vai ter que conviver com o cara que fez isso com ela. É óbvio que não. E é como eu disse, eu não estou falando de novo. Não estou falando que não tenha mulheres que façam isso. A questão é que é muito complicado. Até que ponto eu tenho que manter o vínculo paterno e até que ponto eu tenho que analisar esse cara para ver se esse cara, de fato, não vai colocar em risco a integridade física ou psicológica da criança. E é o mesmo fato que aconteceu com esse único cliente que a gente tem, entendeu? Então, tipo assim, é uma mãe que realmente não tem condição, entendeu? E ela, sim, tentou, né, de todas as formas que ele não fosse pai. Mas ele trouxe todas as provas para mim, entendeu? Todas. Só a título de curiosidade. Lei 14.443. Teve alteração em 2022. Sim, da vasectomia, né? Lei 14.443. Ou seja, em 2022. até 2022 tinha que pedir autorização. E que ano foi? Foi antes de 2022. Tá. A doutora falou a questão fazer. da... Já pode fazer. Já pode fazer agora. Agora... Tem o Zé Pedro, você achou bom demais o Zé Pedro, né? A questão da violência doméstica, uma curiosidade aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Quando nós falamos de violência doméstica, você precisa entender que ela é ampla. Estamos falando, tendo como vítima o homem e a mulher. Não é só a mulher, quando nós estamos nos referindo de violência doméstica, tá? É tanto que a vara é específica. Vara de violência doméstica da mulher. Ou seja,
A gente precisa entender que existe violência doméstica contra o homem, contra os filhos, praticado pela mulher. Vou dar um exemplo aqui muito claro, que inclusive foi nível internacional. Olha só, chegou a nível internacional. O estado do Acre. O homem tem a guarda da criança. O pai tem a guarda da criança. A mulher vai lá, faz uma falsa acusação na delegacia, faz uma mentira, cria uma mentira absurda, ao ponto das autoridades pagar a passagem dela, da criança, da esposa dela, da companheira, e da filha da companheira. Ela vai para o Nordeste, leva a criança para o Nordeste. De lá, ela some no mapa. O pai é notificado, o pai fica igual doido atrás do filho, o avô fica igual doido atrás do filho, mostra para o delegado que não se tratava de Lei Maria da Penha, e sim de sequestro. Até as autoridades acreanas perceberem que aquilo era uma falsa acusação, demorou. Foi o tempo suficiente para a mãe fugir com a criança, sim, maltratar a criança. Eu vou chegar já. É o caso do menino Juan. Uhum. Só que aí, quando eles perceberam, aí sim, trataram o caso como sequestro. Mas a mãe já tinha cortado, desculpa aqui a palavra, não quero nem falar a palavra, mas cortou a parte íntima do filho de 4 anos. O meninozinho, a criança, passou 4 anos fazendo as necessidades sem a parte íntima, porque a própria mãe cortou. Fora isso, maltratou, torturou, impediu a criança de sair de casa, porque senão iam descobrir onde a criança estava. Fora isso, esquartejou a criança, matou a criança, cortou os pedaços da criança. Alguns pedaços foram cortados, a criança viva. Ninguém fala disso, né? Incrível. Ninguém fala. Fala só disso, daquilo, mas quando é violência contra o homem ou contra a criança praticado pela mulher, a mídia não espalha, a mídia não fala. Isso daí é um caso que era para ter virado uma lei também. Uma lei em benefício das crianças, em benefício também do genitor, porque o pai perdeu o filho. Olha só a situação, por causa de uma falsa acusação, porque a polícia não parou em tempo hábil para averiguar se aquelas acusações eram verdadeiras. Por isso que eu falei para ti, aquilo quando tu me perguntou se eu sou a favor ou contra a Lei Maria da Penha, e aí eu pontuei sobre essa questão do contraditório e da ampla defesa. Se tivesse respeitado o contraditório e a ampla defesa nesse caso, aquela criança, o menino Juan, não teria morrido. Não teria morrido. Estaria vivo até hoje. Olha um erro aí. Sim. Você acha, eu fiz essa pergunta para a Cintia, você acha que as leis que a gente tem, elas são corretas, elas são suficientes, elas atendem o que as partes precisam para a justiça? Eu creio, vou ser bem sincera com você, existem algumas leis que elas precisam ser modificadas, serem alteradas. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, na minha visão, ela precisa ser alterada principalmente na questão processual, né? Mas não teria necessidade, porque nós já prevíamos, já existe, por exemplo, a medida cautelar na esfera penal, que prevê justamente isso, o afastamento da sua pessoa, do agressor, o afastamento do agressor para com a vítima, e assim por diante, tá? Só que foram geradas várias leis que acabaram retirando alguns direitos do sexo masculino, como por exemplo esse daí que acabou prejudicando o menino Juan, né? E aí vários outros que eu posso aqui citar, por exemplo, uma criança que é vítima de violência doméstica por parte da genitora, que é vítima de abuso psicológico, é agredida psicológica continuamente por parte da genitora, mas só pelo fato dele ser menino, a legislação brasileira entende que ele não é vítima, não pode ser considerado vítima de violência psicológica, só se fosse uma menina. Então tem coisas que, na minha visão, tem que ser alterada, tem que ser modificada.
Tem o caso do Henri Borel também, né? Só que a lei Henri Borel é um pouco diferente. A lei Henri Borel, eu faço uma conexão com a lei Maria da Penha. A lei Henri Borel não criou pena. A lei Henri Borel nasceu para gerar medida protetiva em favor das crianças. Só que eis a questão. Olha a diferença aí da lei Maria da Penha para a lei Henri Borel. A mulher vai à delegacia hoje sem prova e consegue medida protetiva. Certo. A criança necessitando da medida protetiva, ela sem provas, ela não consegue uma medida de proteção. Então, perceba que hoje a mulher adulta, ela é mais protegida do que a própria criança e o adolescente. Tem mais voz dentro Tem do muito judiciário. mais. Por isso que eu não aceito quando diz que a mulher, ela não é protegida, ela não é mais protegida do que o homem. Sim. Eu tenho um amigo meu que tem um caso interessante que eu tava com a menina, ela engravidou, e aí ele cuidou dessa namorada dele, tudo, né? Durante a gravidez, pagou todos os exames, todos os medicamentos, pagou tudo, né? E aí, o menino nasceu e não era nada parecido com ele, sabe? O menino... O pessoal até falava assim, pô, mas esse menino é japonês, pô. Não tem nada a ver com você. E aí foram fazer o DNA e viu que o... Verdade. O menino não era dele, né? O menino não era dele. E ficou por isso mesmo. Eu me pergunto, e aí, cara? Essa mulher enganou o cara. Essa mulher enganou o cara durante 9 meses. Não só tomou dinheiro dele, mas como mexeu no psicológico dele. Ele levou essa mulher para a casa dele. Ele apresentou para os pais. Falou que, ó, seu neto vai nascer. A mãe, o pai, passava a mão na barriga da mulher, assim, tipo, é o meu neto. É meu neto. A mulher enganou todo mundo. A mulher enganou a família. E nada acontece com essa mulher? Enganou claro que acontece. Também, a legislação não tem sexo nesse sentido. Quando nós não estamos nos referindo à pensão, ela tem caráter, tem natureza alimentícia. Se ela tem essa natureza, ele não vai conseguir restituir esse dinheiro de volta. Então, ponto. Ele não vai conseguir o ressarcimento desses valores que ele pagou. Mas eu tenho outro mecanismo de receber. E essa questão. E tem o dano moral. No entanto, nós temos também o quê? Ação de danos morais, que foi o que a doutora falou. Ação de danos materiais, que pode ser cumulativa pelos valores que ele gastou. Mas, assim, é claro que nada vai voltar. Hoje você entra com ação de danos morais, e vamos ser bem sinceros, se uma mulher ela faz isso, com toda certeza, com todo respeito, provavelmente essa mulher não tem onde cair morta. Então, por mais que esse homem entre com ação de danos morais, ele vai ter até uma sentença lá, fixando um valor X para ele receber. Mas eu te pergunto, tu acha que ele vai receber? Mulher não tem bens, não tem valor, tem onde cair morto, provavelmente mora com os pais, provavelmente fez isso, foi para conseguir um valor